Fala galera, tudo bem? Eu sou Leandro Carpegiani e esse é mais um Aceita Pix. A frase do dia para você que tá com dúvida ou sempre reclama de tudo que você tem é para você, tá? Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Essa é a frase do dia e esse recado é para você que muitas vezes reclama de tudo e fala assim, pô, falta isso para eu fazer isso, falta isso para eu começar, sendo que você tem muita coisa na mão e dá para fazer com o que você tem, tá? Então, de novo aí, comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. E o nosso convidado de hoje é um querido, antigo amigo, o Thomas Riak, certo? Certíssimo. Que é o famoso rei do network, né? Obrigado por ter vindo aqui. A gente está se falando já faz um tempinho, né, sobre podcast, videocast. Sim. Eu participei do seu recentemente. E vamos contar um pouco da sua história. Seja bem-vindo, Thomas. Bom, obrigado. Então, vamos começar pelo que você falou. Use o que você tem, né? Então, a maioria das pessoas, eu inclusive, a gente menospreza aquilo que temos. E o que temos, eu falo que são duas coisas simples. Tá? Qual é o nosso patrimônio? O que eu considero meu patrimônio? É minha condição física e condição mental. Então, se nós estamos bem fisicamente, se a cabeça está funcionando, já é um bom começo. Tá? Porque o que nós precisamos para qualquer coisa, qualquer coisa que estamos falando são negócios, tá? Empreendedorismo, a realidade de ou criar, de fazer, de participar de uma empresa, como um funcionário, enfim. Mas é o que tem. Então, eu tenho que olhar para o que nós temos. E eu aprendi isso realmente no caminho mais longo, que a gente menospreza, não sei o que eu tenho. Porque todos nós nascemos sem saber nada. E a nossa aprendizagem foi natural como criança. Tá? Então, meu caminho também é longo, para nossos ouvintes. Eu sou um americano que está aqui no Brasil desde 1970. Portanto, estou aqui mais tempo. É brasileiro. Não, pode modo de dizer, eu estou mais tempo aqui que a maioria dos brasileiros que eu conheço. Sim. E eu vim aqui como adulto. Então, de tempo de adulto e de conhecer Brasil, é uma das minhas especialidades. É o que eu tenho. Então, o que Thomas tem hoje? Ele é uma pessoa multicultural. Eu me considero um expert em como fazer negócios, como viver no Brasil, como se adaptar. E parte do meu negócio é isso, de oferecer esta competência que eu acho que tem, esse conhecimento, para atrair pessoas, investidores, empresas de fora para o Brasil. E do outro lado, de ajudar os brasileiros a ir para fora. Tá? Que nós conhecemos, você mais do que eu, o mundo é grande. Nós, com os podcasts hoje, alcançamos literalmente, não são os 4 cantos do mundo, é toda a redondeza planetário. Tá? E daqui um pouco estamos no Marte. Tá? Então não é mais local, não é mais Campinas, não é mais Brasil. Então isso é uma condição que temos. Em todo esse meu caminho para chegar aqui, começou com pessoas. Então o que eu falo? It's all about people. É tudo sobre pessoas. Então eu consigo voltar no meio quando eu tinha 8 anos. Quando eu comecei a trabalhar com 8 anos, eu lembro das pessoas que tiveram influência neste meu caminho. Então, caminho de negócio. Então, como entregador do jornal, era um negócio. Eu era um pequeno empreendedor sem saber. Eu pegava os jornais, entregava, recebia, tá? Conhecia lá atrás uma relação com o cliente. Satisfação, interação, descobrir o que o cliente quer. E lá, entregar jornal, era na casa, nos Estados Unidos onde eu morava, nevava, chovia, ventava, o pessoal queria receber um jornal seco. Queria, e o hábito americano naquela época é de abrir o jornal, começar o dia vendo notícias.
Eu estou falando de 1950. Tá? Não tinha essa comunicação que nós temos. O que tinha naquela época era rádio e jornal. Então as pessoas dependiam, tá? Tinha uma fixação no jornal porque a notícia estava lá. Então não era só notícia, propaganda. Tá? Então a interação com a comunidade começou lá. Então aí valorizei. Bom, para mim era simples, pegar o jornal, entregar. Próxima casa, próxima casa, próxima casa. Mas também eu descobri o valor de ser reconhecido por um bom trabalho. A referência. Hoje sabemos quanto vale uma referência. Então, para mim, aumentar as pessoas que queriam receber o jornal era através de um cliente satisfeito. Então, se era a Dona Maria, o senhor José, ele falava para o vizinho, para o outro, não, este menino entrega bem, sobe as escadas, faz o que tem que fazer, entrega o jornal, seco, e na hora certa. Que é importante também. Não. Aí que você começa a aprender o que é importante. Uns querem que é seco, outro quer cedo. Tá? Outra quer entre a porta, porque lá tem uma porta, antiporta, para você queria que colocasse dentro, queria embaixo do tapete, queria não sei onde. Tá? Então, cada um tinha uma forma. Essa aprendizagem foi de como atender o cliente. E ganhar um dinheirinho. Então, como empreendedor, microempreendedor, tá? Jovem, com 8 anos, é que eu comecei este meu caminho. Então, lá foi uma coisa atrás do outro, mais gente, não só recomendando do jornal, mas vendo as competências que eu tinha, que eu não sabia que tinha. As outras pessoas olhavam o que eu fazia e eles julgavam isso por ser competente. Aí me chamavam para fazer outra coisa. Me atraíam. Então foi um crescimento de uma coisa para outra, natural, sempre uma indicação de alguém. Ou para uma pessoa satisfeita que era um cliente, ou para uma pessoa que era meu supervisor, mentor. O boca a boca já boca a boca. Boca a boca. Boca a boca funciona dos dois lados. Então foi assim. Nasci em Pittsburgh, que é um estado, uma cidade num estado bastante industrializada. Fiquei 12 anos lá, mudei para um outro estado nesse caminho. Nessa mudança também mudei de coisa que eu podia fazer. Ganhava dinheiro cortando carne. Foi um açougueiro. E conheci o marketing sendo açougueiro para uma pessoa, um casal que tinha um negócio que cortava meia vaca, cortava toda a carne, congelava e entregava para você. E nesta época, lá lembro, neva, era frio, então antes do inverno, você compraria metade ou um quarto de uma vaca, cortado, congelado, guardado no congelador. Por quê? Quando caía aquele nevasco e você conseguia sair, você tinha comida, mantimento. Bom, isso era um negócio. O marketing. Eu não sabia cortar carne, não sabia nada. Com 16 anos, ele me contratou. Falei, bom, você vai ajudar a embalar, não sei, mas o que eu quero que você faça, você vai lá na cidade e lá no fórum é que ficava registrado os contratos de crédito. Então, se você comprava um freezer e você financiava esse freezer, como hoje, né? Então esse boleto, esse contrato de crédito ficava registrado no fórum. Então o que eu fazia? Ia lá, fuçava os contratos, pegava o nome, endereço, freezer, voltava com essa lista e o meu patrão, ele fazia um cartãozinho endereçado à pessoa, dizendo o seguinte, parabéns pelo freezer, com isso você vem conhecer a gente, fazemos isso, cortamos assim, assado, você quer cada bife 1 centímetro, 2, 3, você vem e aí você vai ganhar 5 quilos de carne moída de graça, ponto. Isso era marketing, antes eu sabia o que era marketing, pesquisa e informação. Então isso era essa parte. Voltava, mais gente vinha, mais carne. Então era uma roda que crescia, bom negócio. Ganhava dinheiro, comprei minha bicicleta, criei mais fácil.
E isso foi até entrar na faculdade. Então foi estudar. Passei 4 anos e pouco estudando educação industrial lá. E nisso trabalhei no restaurante da faculdade, primeiro lavando louça, segundo como supervisor de 400 alunos que prestava serviço em horários que podia. Então eu organizava isso. Então aprendi uma outra função, de supervisão. Lidar com conflitos, lidar com mais gente. difícil. Né? Não, exatamente. Então quando você tem que organizar não só os horários, mas a relação entre seres humanos, aí é uma outra aprendizagem. Eu me informei. Neste tempo, conheci amigos meus da faculdade lá que vieram para o Brasil como um intercâmbio. Então, uns 10 americanos, uma que era minha namorada lá, veio com esse grupo para cá, para São Paulo, na realidade, para PUC. Para PUC não, eles vieram aqui para ensinar na escola americana. Só que a relação aqui era com o PUC, tinha um mentor que cuidava, administrava eles enquanto estava aqui. E o inverso era que eles ficavam mais ou menos 4 ou 5 meses. O retorno foram 10 brasileiros que foram para a minha faculdade, estudar psicologia educacional. Então conheci minha namorada, veio para cá. Ela conhece um brasileiro, tal do Paulo. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, mandava aquela carta. Tom, tchau. Conheci o Paulo, um bom brasileiro, e assim. Bom, gente que afeta como anda. Mas o retorno desse grupo, como conheci, falou, isso é um fato emocional, sim. Mas foi a vinda dos brasileiros. E foi nessa vinda que eu conheci brasileiros. E um mentor desse grupo. Nunca ouvi falar do Brasil. Estudando, sabia que era café, era cobra, era selva, era qualquer coisa. Mas pouca informação. E os brasileiros vinham com revistas, fotos, discos, naquela época era um disco desse tamanho, tocava música, que eu acho fascinante. Falei, nossa, som fantástico. Os brasileiros gostam de dançar, são alegres. Bom, e são esse grupo muito orgulhoso do país. Olha aqui, mostraram tudo. Falei, nossa, fantástico. Nunca tinha feito nada disso, trabalhando jornais, açougue, bombeando gasolina em carro, me formando. E o mentor falou, por que você não vai para o Brasil? Não sei. Vou fazer o quê? Você vai para a PUC. Tá? Ele sabia que eu me formei em educação industrial. Ele falou, não temos isso lá. Por que você não vai para a PUC ensinar? Por que não? Já me formei, já estava num caminho de o que eu vou fazer com a minha vida. Falei, mas eu não falo português. Ah, mas todo mundo fala inglês. Bom, americano acredita no que todo mundo fala. Tá bom, se todo mundo fala, eu vou. Até os livros é tudo em inglês. Falei, bom, vou lá. Aí cheguei aqui assim, no meio do Copa do Mundo de 1970. Peguei um avião vinda. Eu comprei uma passagem de ida só. Tão confiante que ia dar certo. Eu falei, bom, tem uma passagem para vir, mais uns dólares. Estão falando, o dólar, nossa, você não precisa muito dinheiro. Tá bom, não preciso falar idioma, não preciso de dinheiro. É um paraíso. Aí eu cheguei. Aí foi que eu encontrei o que é chamado o choque cultural. E o que foi esse choque cultural? Você pode ter um relacionamento com um grupo de pessoas, mas se você não entende o que estão falando, cria um nível de ansiedade, frustração, tá? O mal-estar de você não poder se comunicar. Você está vendo, você está ouvindo, você está interagindo, mas não falando. Então todo mundo está rindo, está dançando, está conversando, e você não sabe o que é. Então isso começou a me aborrecer. Falei, estou aqui, eu não estou entendendo,
não estou conseguindo ser entendido, porque todo mundo queria praticar o inglês que sabia comigo. Então, os 8 ou 10 palavras que sabiam era o que queria praticar. Então, the book is on the table, era assim. E ninguém tinha paciência de ouvir meu português. Porque eu começava a falar algumas palavras, mas rapidamente caiu fora. Mas aí que eu aprendi, ou eu vou aprender a idioma, ou vou morrer de fome. Ponto. Então é sobrevivencial. Então volta daquilo que você falou no início. O que você tem? Bom, naquela época que eu tinha era fome. Eu estava num lugar cheio de oportunidade que eu estava vendo, mas eles estavam longe. Eu estava no meio, mas as oportunidades estavam distantes, que eu não conseguia comunicar. Então, as primeiras palavras que eu aprendi era pingado pão com manteiga. Aprendeu a palavra, melhor palavra que essa? Fala aí, Dani. Fala aí, Rafa. Pô, isso aí é maravilhoso. Não, mas senão eu morri de fome. Então, meu café de manhã, morava em São Paulo. Qualquer esquina em São Paulo, naquela época, até hoje, tem o que é na esquina. Um bar, padaria, tudo junto, não é isso? Você entra lá, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, balcão, todo mundo chegando. E a única coisa que eu precisava falar era pingado pão com manteiga. Acabou. E vinha pingado pão com manteiga. Ponto. O que ele falava, não falava, eu contava meus moedinhas e naquela época eram cédulas. E naquela época estava uma mudança de moeda. Que o Brasil acho que teve 13 mudanças de moeda. Então estava nessas fases, essas moedas tudo coloridas, tudo tamanho diferente. Então dava uma coisa que nem lembro o que era, alguém me dava troco, achava que aquilo era certo. Depois eu tentava pegar aquele dinheiro e entregar para o próximo pingado. Que ia falar, essa moeda não existe mais. Essa cédula caducou. Mas como? It's money, é dinheiro. Mas aí você começa a aprender que tem dinheiro que funciona e tem dinheiro que não funciona. Então essa foi minha aprendizagem. Então de como defender, sobreviver, mas mais importante, aprender. Então vai de conseguir entender a cultura daqui. Tá? Então, se eu for ficar, que eu não sabia se eu ia ou não ia, preciso entender. Essa relação entre as pessoas aqui, preciso entender. Que a comida não era tão diferente. Tá? Espaguete é espaguete, pizza é pizza. Lá é mais batata, aqui é mais arroz, mas não tá... Não foge muito. Não né? foge. E era gostoso, mas você realmente conseguia viver bem. Ponto. Nesse meio tempo, uma das brasileiras que foi lá, ela era parte do grupo que me recebia aqui. O nome dela era Sônia. E Sônia tinha uma Fusca verdinha, claro. Tinha poucos carros naquela época, mas ela tinha um carro. E como eu fazia lá nos Estados Unidos, eu tinha também uma Fusca lá. Pegava eles e saía, compras, aquele coisa toda. Sônia me pegava para sair, fazer alguma coisa. E Sônia tinha 3 primas. Então era eu, as 3 primas, Sônia, no Fusca verdinho, né? O verdinho mais ou menos assim. Então aí que eu entendi, do lado espiritual, do que eu estou fazendo aqui. Tá? Porque o Deus me trouxe. Deve ter alguma coisa, porque lá nos Estados Unidos jamais ia estar num Fusquinha verdinho com 4 séries brasileiras desse tempo. Uma coisa leva a outra. Uma dessas primas casei, a Márcia, que é minha esposa até hoje. Aí foi esse outro lado de cultura. Aprender mais português. Porque o Márcio não falava inglês, eu não falava português, então era mímica. Ir no cinema, ver o legenda. Não, mas podia sair para tomar um pingado com manteiga. Pingado pão com manteiga. Mas é pizza. Pizza. Pizza, também em São Paulo até hoje, no Brasil, tinha pizza em qualquer lugar. Então pizza é pizza.
Tem que falar. Aliás, o São Paulo é a segunda maior cidade do mundo consumo de pizza. Pronto. Eu não sei se eu comecei isso ou não, mas mas era assim, então era fácil. Então, esse de achar formas culturais de se comunicar foi uma aprendizagem, tá? E adaptar. Então, o que é necessário? É isso. Estando aqui, estando num país da idioma, você aprende mais fácil. O que eu fazia? Eu escutava o rádio. Tá? Você lembra que nos Estados Unidos tem um rádio, você escutava rádio? Aqui, então eu escutava o rádio, jornal, que eu sou um entregador do jornal, comprava o jornal. Então eu lia o jornal e escutava o rádio. Porque lá e aqui, o que está escrito no jornal, alguém está falando no rádio. Então se eu conseguia ver, eu conseguia ouvir. Aí comecei assimilar, juntar as coisas. Tá? E as notícias de jornal e rádio está sempre atual. Dura um dia, 3 dias, 4 dias, mas... Então era o jornal e rádio, aí interagindo com pessoas reais, andando na rua, fazendo coisa que eu fui aprendendo o idioma. E nisso, levam mais pessoas. Tá? Nesse meio tempo, eu comecei a dar aula de inglês para ganhar dinheiro. Porque de trabalhar na faculdade, o caminho de burocracia para ser um professor aqui... Até hoje. Até hoje. Não. Até hoje. Quando eu vi, eles criam todos os estudos de saúde dos meus pais, referências de polícia, de todas as cidades que eu andava. Eu falei, nossa. Então, aí tem que estar traduzindo, tem que estar carimbado. Eu falei, nossa. Não... Aí parei, falei, não vou fazer isso. E aí comecei a dar aula de inglês para ganhar dinheiro. Porque nessa forma a intenção era de ir embora. Vou ganhar dinheiro, vou comprar passagem, e foi muito bom. Mas nesse tempo foi mais pessoas. Nesta escola em São Paulo, era frequentado por empresários, tá? Alunos que estão em formação, tudo etc. Era uma das melhores escolas em São Paulo na época. E eles queriam professores que não falavam português. Você tem que ser professor que falava inglês nato. Então, isso que era fácil? Sim, falava inglês aqui. Como eu tinha esse entendimento do lado de industrial, vários desses empresários eu tinha uma interação de negócio, porque eles eram fabricantes de qualquer coisa, eles eram banqueiros, sei lá. Então foi uma coisa puxando o outro. Então, através das pessoas, através do idioma, mas as pessoas. E numa dessas pessoas, ele me convidou para trabalhar. Falou, preciso de minha ajuda, preciso pegar esse planta, esse desenho do produto, leva para os Estados Unidos, porque tem que estar carimbado, que não sei o quê. E comecei a fazer assim. Então, na medida que você... Estou usando isso como exemplo, porque até hoje é a mesma coisa. Se você interage, você mostra competências, tá? Que são aquilo que você tem, e você entra num palco e mostra, outras pessoas estão vendo e vão te atrair ou sugerir uma oportunidade para você. Então foi esse caminho. Então foi essa pessoa, ele começou um entendimento com uma empresa dinamarquesa, trouxe tecnologia para Campinas, tá? Comecei a trabalhar com ele, montamos uma fábrica aqui em Campinas, eu fiz a parte industrial, que era meu background, inglês com eles, enfim. Isso durou 12 anos. Aí uma junção dessa empresa dinamarquesa com outra holandesa, que existe até hoje, então foi conhecendo mais culturas, viajando fora, então não era só os Estados Unidos e Brasil, Europa. Tá? Como é que as pessoas agem, reagem? E em tudo isso, a parte do networking. Como é que você consegue conhecer mais pessoas? E lá atrás, de novo, não temos a tecnologia de hoje. No Brasil era difícil ter telefone. Mas como é que você interagia? Naquela época era telex. Mandava telex, recebia telex, era a forma. Você viajava fora, obviamente você estava falando. Mas era uma adaptação daquela realidade. E foi. Então esse foi um sucesso, passo a passo. Então eu entrei numa outra empresa, essa é americana, trabalhei 12 anos lá, que me convidaram, porque ser americano
Mas essa empresa americana no Brasil estava se brasileirando. Eles queriam trocar todo mundo para brasileiros e que fizeram. Mas me contrataram para algumas coisas. Parte da exportação, tá? Então essa parte de internacionalização é importante. Lá e até hoje é importante. Então comecei a desenvolver isso, tá? Para a empresa daqui. E viajar mais fora. Então é mais pessoas, mais lugares, mais culturas, tá? O entendimento técnico, lá atrás, em 1970, era importante. Se você tem um diploma, se eu tinha um diploma, praticamente era garantido o emprego. Você sabia alguma coisa. Bom. Hoje, mudou. Então, a capacitação técnica não te garante nada. O que hoje te garante, ou poderá te garantir, é o relacionamento pessoal. A solução de conflito, interrelacionamento pessoal, não é isso? Então, essas são as aprendizagens que eu vinha desenvolvendo e ainda no Brasil de hoje, muitas pessoas não têm. Eles continuam um foco no aprendizagem, competência e capacitação técnica. Eu não quero menosprezar isso, é importante. Mas esse outro lado se tornou mais importante. E aí, em mais ou menos 2000, eu saí dessa empresa americana. Na realidade, eles saíram comigo, estava com 52 anos. E aí eu aprendi uma outra faceta, que era aprendi naquela empresa, que era análise estratégica. Então, análise estratégica de uma empresa, você aprende como fazer. Quando eu saí, eu vou fazer uma análise estratégica de Thomas. Sentei, falei, bom, o que eu tenho? O que eu tinha que me trouxe até aqui? Eu vi que o que eu tinha que me trouxe até aqui não necessariamente ia me levar para lá. O que faltava? Então, estamos em 2000, época de internet. Então, a internet no Brasil estava começando. Então, o que era começando? Era a maioria de pessoas jovens desenvolvendo empresas, startups, que lá se chamava .com. Tá? O que eram os .coms? Uma parafernália de tudo. De jovens que tinham um notebook, sentavam numa mesa assim, e tinham uma empresa, ou tinham uma ideia, e começavam. Gente que nem eu não entendia nem o que eles estavam falando, não é nem em português nem em inglês. What's that? Code. O que é esse código? Esse segredo? Não. Fazer isso, vai fazer coisa aparecer aqui na tela. Né? Então eu era obsoleto nesse capítulo. Foi bom. Para andar para frente eu preciso entender. Aí vi gente, então, especificamente uma mulher que era uma menina que trabalhava comigo nessa empresa americana. Conheci ela como estagiário quando ela começou. Falei para ela, o nome dela é Fernanda. E Fernanda, me arruma um estágio. Falei, estágio? Você quer um estágio? Falei, não, eu preciso entender isso. Está todo mundo jovem, só os colegas. Me acha alguém. Eu prometo não encher a paciência deles, eu só quero sentar ao lado de alguém para ver o que faz. Não prometo nem pôr dedo no teclado, só quero entender. E via este relacionamento de novo de pessoas. Eu tinha um grupo de colegas que tinham 20 e poucos anos, 7, que estavam montando um .com. E o que eles precisavam? Lembrando do jornal da chuva e da porta. Eles precisavam, eles tinham uma dificuldade de comunicar aquilo que eles estavam fazendo. Tudo isso, eles não conseguiam comunicar para a gente que nem eu. Porque os gestores das empresas naquela época, empresas tradicionais, eram gente que nem eu. 40, 50 anos, 60 ou mais. Então, o que esses jovens estavam fazendo e desenvolvendo era como se fosse um ser do outro planeta. Então, eles estavam fazendo e não conseguiam fazer. E eu não conseguia entender o que eles estavam fazendo. Eu falei, bom, qual é a troca? Eu vou sentar ao lado de vocês, vou entender
vocês vão me mostrar o que estão fazendo, aí eu vou te ajudar a comunicar isso para gente que nem eu. Então foi uma aprendizagem desses dois lados. Tá? E esse foi esse caminho que indiretamente me trouxe até hoje. Porque aí, para mim, eu estava envelhecendo, idade, eu não posso ser obsoleto. Então eu não posso ser um velho obsoleto. Eu posso ser um velho, mas eu preciso continuar aprendendo. E foi nisso que me deu uma nova mudança. Então, nesta que me levou o Talk to Brazil. Eu ia chegar nesse ponto. Vamos falar um pouquinho agora dos projetos, né, do podcast, como é que foi essa questão do rei do networking. Então vamos começar pelo Talk to Brazil, que foi o início de tudo? O que foi o início de tudo foi o network. Foi em 2000, de novo era 2000, que eu comecei minha própria empresa. Então, eu vou montar minha empresa. Eu comecei a ser um empreendedor. Morava aqui em Campinas, mas como eu trabalhava viajando, eu não tinha um relacionamento de negócios aqui em Campinas. Eu tinha um relacionamento social. Tá? E lá no 2000, começou, e em São Paulo, antes disso, eu frequentava a Câmara Americana, via a empresa que eu trabalhava. E aí eu vi, através de um colega, do que a Câmara Americana ia abrir um escritório regional aqui em Campinas. Então aí nasceu, eu nascendo com minha empresa, a Câmara vindo para cá, eu falei, bom, eu vou me associar aqui. Porque o que eu preciso? Eu preciso criar um relacionamento aqui. Tá? Então, vindo, aí eu uni o útil com o agradável, foi um dos membros fundadores aqui da Anshan Campinas. E nesse primeiro ano, tiveram 240 membros, empresas que se associaram. Ponto. No fim do primeiro ano, ficaram 120. 120 caem fora. Aí os gestores, que eram jovens, me procuraram. Viu? O que está acontecendo? Por que todo mundo abandonou? E eles fizeram uma enquete. E trouxe essa enquete para mim. Uma enquete mostrou que as pessoas falaram, eu saí porque eu não conheci ninguém. E me perguntam, como é que é isso? Não, para mim isso é fácil. É a cultura brasileira. A cultura brasileira, aí da minha aprendizagem todo esse tempo, ele exige que, para eu conhecer você, um intermediário me apresenta. Então, alguém que eu conheço, ou que você conhece me apresenta, ou vice-versa, mas tem que ter um elo de uma pessoa, tá? Ou duas, ou qualquer coisa. E é assim que eu vou poder conhecer você, ou você me conhecer. Se eu chego frontalmente para você, eu sou o Tom Real, que tem uma empresa assim, não funciona. Tá? Até hoje. Até hoje. Até hoje. Não, assim. até hoje. Então ele falou, não, isso é coisa de Campinas. Não é coisa de Campinas, é coisa do Brasil. Então eu vi isso, falei para eles, falei, ó, é a cultura, obviamente eu venho de uma cultura que é diferente, então o que nós precisamos fazer aqui é ensinar nossos associados de mudar. Entender o valor do que eu estou falando, eles aprender, e até vocês que são gestores, vocês também não sabem, que a maioria é recém-formado, as faculdades também não ensinam relacionamento, networking, e volta no mesmo, quem é, quem que se conhece, quem seu pai conhece, quem sua mãe conhece. Tá? Então comecei a desenvolver uma palestra simples, educativa, para nossos membros aqui, de treinar. Temos que treinar e dizer o valor de um cartão de visita. Tá? Por que tem, o que faz, como funciona. Com beabá. Para mim era beabá, mas aqui era rocket science, nossa. Porque a maioria não tem cartão, não tinha. Tá? Então foi esse primeiro passo de networking. Começou aqui em Campinas. Depois teve o sucesso, o regional aqui de Campinas cresceu. Essa informação, essa educação dos nossos associados começou a tornar nosso associado mais bem informado. Tá? Aí eles começaram a praticar isso que eu indicava e a coisa começou.
Então aí começou esse do rei do networking. Então eu comecei a ser apresentado para outros como, não como Thomas Rioch, como o rei do networking. Então esse aqui é o rei do networking. Então foi um marco que eu adotei. Falei, bom, se todo mundo está me chamando, é que eu vou ser. Então, com o andança da internet, o tal do Google, tá? Quem entra no Google hoje no Brasil e procura o rei do networking, vai me achar. Vai me achar há muito tempo. É a marca que eu adotei, que tem relevância. Então, essas palestras, eu viajei Brasil, aplicando isso nos vários regionais, não só da Anshan, mas de outras associações comerciais, que aí foi o cenário para empresas, para grupos, enfim. Então, essa foi minha andança no parte de networking, de gerar relacionamento. O que você faz com isso? Nesse mesmo tempo, eu tinha minha empresa que estava estruturada para atrair estrangeiros, empresas, investidores, tudo, etc. Que nas minhas viagens eu sabia do que o Brasil era um grande desconhecido. Então as pessoas lá fora não conheciam o Brasil, do ponto de vista de negócio. Eles sabiam e conheciam o Brasil do ponto de vista de praias, de carnaval, futebol, de várias coisas, mas de negócios, de empresas, tá? Que lembra que nós estávamos passando, nós temos uma transição no Brasil para o Brasil industrial. Hoje o Brasil é um serviço, mas um Brasil agrícola, tá? Então tem toda educação, saúde, o que você pode, petróleo, energia, tudo isso vinha, existia isso, essas companhias. Mas lá fora, a pessoa não conseguia identificar. Por quê? O próprio Brasil, os brasileiros não se vendiam, não criavam isto lá fora, e muito menos criava qualquer informação em inglês. Então, para o estrangeiro, ele procurando business development, Brasil, México, Israel, África do Sul, China, Filipinas, business development, ele recebia em inglês algo pertinente sobre esses países, qualquer país. No Brasil, não aparecia, que não gerava. Daí que chegou no Talk to Brazil. Bom, entendendo mais como a internet funciona ou funcionava, você tem que gerar conteúdo. Tá? Então, e como é que você gera conteúdo? Não é fácil. Então eu vi para mim criar algo em inglês de criação de conteúdo para alimentar um site era custoso no que levava tempo e não necessariamente gerava o resultado. Aí por outras pessoas que eu conhecia, gente, meu relacionamento lá fora, começou nos Estados Unidos o Internet Radio, rádio por internet. Então essas tendências, eu falei, bom, e uma dessas pessoas aí criou um programa dele lá fora, falei, Internet Radio, é uma novidade. Aprendi, vi, falei, de repente eu vou usar essa plataforma agora. Eu criei o Talk to Brazil. O que é o Talk to Brazil? Era o primeiro programa de rádio por internet em inglês sobre business in Brazil. Business in Brazil. Business in Brazil. Nessa época do marketing, que você é o rei do network, rei do marketing, eu sou o rei do network, mas marketing, aprendi que você tem é ampla. Mas o que eu aprendi com o marketing? Tem os nichos. Tá? Procura o nicho, e se você acha um nicho que está descoberto, você abraça e se torna aquele nicho seu. O que eu fiz? Não estava ninguém fazendo isso no mundo, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Então eu falei, bom, eu vou começar a criar um programa em inglês sobre business in Brazil. Business in Brazil. Então as entrevistas, como hoje estamos fazendo, gerava conteúdo, tá? Gerava entrevistas. Minha intenção era entrevistar brasileiros, outras pessoas que vieram aqui, trabalhavam, casos de sucesso, enfim. Mas eu bati na dificuldade que a maioria dos brasileiros continuam não falando inglês. Então hoje o Talk to Brasil continua, dá o nome Brasil, eu estou aqui,
tem essa experiência, mas o foco não é mais só no Brasil. O foco é em business. O business é planetário, isso que eu defendo, então entrevisto pessoas de vários lugares, que os componentes de sucesso dos negócios são praticamente iguais em qualquer lugar. Modificando, adaptando as culturas, mas a essência é igual. Então, converso com quem? Experts. Então, vou falar com experts no mundo inteiro, que tem expertise, e vão falar algo específico que eu acho que vale a pena para alguém ouvir. O que nós estamos fazendo? O que você faz? É isso. Então, uma coisa puxou outra. Então, Talk to Brazil saiu do Internet Radio para podcasting, que aí sim a evolução da tecnologia do podcast também aprendi. Então, algo que eu poderia fazer sozinho. Não precisava um rádio, né, nos Estados Unidos para fazer. Consegui ajudar horários, limitar tempo, ponto. Aí eu criei o segundo, que é o BBN. O que é o BBN Brasil, e Brasil com S? Talk to Brazil, Brasil com Z. O BBN é igual, gerava entrevistas sobre negócios, empreendedorismo, sucesso em português. Então, Talk to Brazil em inglês, BBN em português. Então gerava conteúdo, porque o Google também estava avançando em idiomas, que antes praticamente a internet estava restrito muito em inglês. Conteúdo, tudo, etc. Aí começou hoje a abrir. Hoje tem tudo. Não, hoje tem tudo. Mas eu estou da época que não tinha. Então comecei a gerar em português. Então, de gerar em português, Brasil com S, com Z, que Brasil... Google naquela época mantinha Brasil com S e Z como duas palavras-chave separadas. Hoje não é. Então foram essas técnicas que aprendi dentro do marketing, como aplicar e fazer. É isso. Então meu caminho continua sendo de comunicador, de entender o relacionamento cultural das várias culturas, entrevistar e conversar com pessoas que são experts de A a Z e continuar gerando conteúdo. Que é o que a gente sempre fala. Não, é geração de conteúdo. É geração do conteúdo. Tanto que depois, nós estivemos juntos alguns meses atrás e tivemos uma conversa sobre isso. No meu LinkedIn, eu voltei para casa e mudei criação de conteúdo. Eu falei, eu sou um podcast host. Não, sou um criador de conteúdo. Então, essa também é uma evolução. Como nós fizemos. Então, o que nós estamos fazendo hoje é criar conteúdo. Como vai ser usado, quem vai ouvir, como é que vai aplicar, como é que você vai fatiar e usar, é uma outra competência. Agora tem que ter. Tem que ter o conteúdo para poder fatiar, para cortar, para distribuir. Não, pizza. Sem conteúdo a gente não faz. Você pode ter 8 ou 12 pedaços de pizza sem ter a pizza. Sim. Então tem que ter a pizza. Então, ô Thomas, e aí dentro do Aceita Pix, a gente tem um quadro que se chama O que a galera do bairro quer saber. Que são perguntas que vêm de fora, não sou eu que faço. É o nosso querido Danny Boy. Vou passar para ele a palavra para ver que pergunta que vem por aí. Danny Boy, o que a galera do bairro quer saber? Vamos lá, então. O senhor falou um bocado sobre networking, sobre como trabalhar isso, sobre os benefícios que traz, mas uma pergunta que é muito comum é como começar a aprender a fazer o networking, porque é importante se comunicar, mas o networking não é só se comunicar. Então existem muitas situações na qual você tem um bom produto, por exemplo, mas você tem dificuldade de fazer isso chegar em alguém, seja por medo, seja por vergonha de falar. Então eu queria saber se você pode dar uma palhinha para a gente do como começar a fazer um bom networking. Da onde eu começo a fazer um bom networking? Bom, o que eu posso dizer para o nosso povo do bairro, né? Porque normalmente, pessoal, quando você fala de networking, eles têm dois vetores que pensam. Ele está procurando emprego ou a pessoa está procurando um cliente. Então, é natural. Tá? Eu preciso de um emprego, eu preciso de um cliente. Mas esses, para mim, são os extremos. Para mim, o networking está no meio. Tá? Então, o que eu procuro para esse relacionamento com pessoas, eu estou procurando criar aliados. Então, nós estamos aqui como aliados. Eu não vou te vender nada, você não vai comprar nada de mim, não estou procurando emprego, não quero te contratar, mas nós somos aliados. E nós somos aliados há anos, que nós conhecemos lá atrás, eventos da Anshan, eventos da SIC. 2013. Não, 10 anos. E vai.
Tá? Você estava, quando eu te conheci, numa outra empresa. Então, a evolução das pessoas, primeiro, conhecer a pessoa, faz uma marcação da pessoa como pessoa, não da pessoa na empresa onde está. Então, minha relação é com a pessoa. Porque eu vou seguir, me mostrou que a pessoa vai andar por várias empresas. Quanto mais jovem, hoje, é assim. Mas eu preciso ter esse relacionamento. E o segredo do networking é de ser lembrado. Então, você, como um networker, você precisa gerar ações para alguém lembrar de você. Nós estamos falando do mundo com 8 bilhões de pessoas. Estamos falando de um Brasil de 200 milhões. Estamos falando de um Campinas com 1,3 milhão. Tá? Aqui 3 milhões na grande. Então, é muita gente. Então, tem muita gente para conhecer. Mas, falando da cultura, o brasileiro, ele é tímido. Pelo que ele fala, mas ele precisa culturalmente ter alguém que apresenta. Então, essa relação, a primeira barreira, voltando ao que você falou do início, está aqui. Então, é de abrir sua cabeça e de estruturar para conhecer pessoas sem quer emprego e sem quer vender nada. Então, tira essa. Não estou dizendo que não são importantes, são. Mas tem tudo isso do meio. O que você faz? Onde que você faz? Vocês estão aqui com todo esse equipamento, está filmando, está gerando informação, nós estamos aqui. Essa aqui é o delivery, né? Nós estamos aqui num palco. O mundo funciona atrás do palco. O que a gente vê no palco é restrito. Não é isso? Isso eu não estou falando isso aqui do podcast, mas isso é na empresa. A gente vê um ponto do lance de uma empresa, de uma profissão. Então, da sua profissão, das profissões dos nossos ouvintes, começa na escola. Seus colegas de escola, eu estou falando de escola, pode ser universidade, pode ser o colégio, você está sentado ao lado de 20, 30 pessoas. Quem são essas pessoas? Registra. Dê uma forma de manter isso, que essa pessoa vai andar. Se todos vão ter um sucesso, não sei. A experiência me mostra que 80% sim vão. E os outros 20% você vai aprender por que não foi. Tá? Mas se você não registra, você não tem como lembrar, mas você tem que achar. Então, posso lembrar de alguém que está lá com essa pergunta, mas se eu não consigo achar, você não consegue me achar. Então, o que eu faço do networking é gerar conteúdo, no branding, tá? Eu sou uma figura que eu preciso chamar atenção para mim, porque o negócio sou eu, o negócio é você. Seus negócios são vocês. A maioria dos negócios em 2023 é personificado como uma pessoa, 2 ou 3. Agora, é com gente. Então, se é com o Instagram, com o resto, você tem que criar e tem que trabalhar. Dá trabalho. Mas esse é o tal do networking. Não tem um segredo. O que as pessoas me procuram é porque, como eu sou rei, e a cultura é, se eu encosto no rei, ele resolve meu problema. Eu não consigo transferir, em parte eu consigo, depois de ter um relacionamento como nós temos. Aí eu consigo transferir confiança, credibilidade num relacionamento desse. Mas se eu conhecer uma pessoa ontem, anteontem, não consigo. Pessoas me pedem recomendação no dia depois de conhecer. Como é que eu posso te recomendar? Então, isso tem que nutrir. Não sei se responder a pergunta, mas é levantar da cadeira e parte para a ação. E sabe como nutre isso? Convidando as pessoas para tomar um cafezinho. Cafezinho. E aí, falando em cafezinho, eu vou deixar aqui pro Thomas falar do próximo mais aí. Um. Esse é meu... Eu não vou chamar de último. Nunca tem um último. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro podcast que chama Café e Networking. E de onde começou isso? Tá? Não é que eu comecei. Eu fui começado. A tecnologia de 2 anos atrás, da parte de tecnologia, dos startups, de nova economia, são venture capital, então o capital de risco, que pessoas que têm dinheiro
quer achar alguém que tem uma ideia e quer passar dinheiro para você para ajudar você a nutrir isso. Então, isso é o venture capital. Agora, que eu vi, aí os contatos, meu networking lá fora, via o Talk do Brasil, eles falaram para mim, é difícil conectar com brasileiro. Não sou eu dizendo, é esse povo lá fora. É difícil achar brasileiro. É verdade. Não falam inglês, não se expõem, não geram conteúdo, ponto. O pessoal de fora me vê com BBN Brasil, então eles veem que eu tenho que eu chamo um cross-cultural crossroad. Então eu consigo o cruzamento com inglês, etc., sobre o negócio. Então fala com português, fala com inglês, ponto. Então eles lá fora sabem que eu tenho competência de relacionamento, de networking no Brasil. Aí falam, bom, nós temos dinheiro, estamos procurando gente, não acha. Aí volta. Podcast é 30 minutos, 40. Talk do Brasil começou com 50 minutos. O Venture Capital dá 5 minutos para fazer o pitch. Fala, eu tenho $1 bilhão, eu vou te entregar, mas eu quero te dar 5 minutos para me convencer por quê. 5 minutos? É 5 minutos, é 5 vezes 60. Então o pessoal começa... E é tempo, hein? É tempo. Então eu criei isso. Então a entrevista é 5 minutos. Então eu dou 5 minutos para a pessoa falar da empresa dele. O que faz, o serviço dele e dela e pronto. Por quê? Essa que o povo lá fora quer falar. Quando eu comecei isso, mesmo dentro do podcasting, era uma novidade. Era uma tendência diferente. Aí começou a sair. E nesta eu criei uma plataforma nos Estados Unidos que faz um matching de quem quer ser entrevistado e quem faz o podcast. Então é um matching, chama-se o Tinder do podcast. Então é uma plataforma que o pessoal, porque lá fora o pessoal paga para ser entrevistado. Paga para ser entrevistado. E essa plataforma cobra para fazer essa interação. E eu, como um podcast host nessa plataforma, eu recebo. Então essa empresa divide parte comigo. Por quê? Eu gerei todo esse content, eu gerei toda essa energia. Então todos os meus podcasts estão em todas as plataformas planetárias. Se vai ouvir alguém vai ouvir, é secundário. Mas o que eu estou fazendo com os 3, eu estou gerando voice searchable content. Então, conteúdo por voz. Que hoje as pessoas estão fazendo search, perguntando, não estão digitando. O jovem não tem dedo mais. Tem um pá. Hello, eu quero uma pizza, pepperoni. Eu falei hoje da pizzinha de pepperoni. Não é assim. É isso. Então, o meu conteúdo é que eu descobri, via que todos os podcasts estão sendo transcritos, né? Além de ser transcritos, estão sendo indexados. Todos, não são meus. Todos. E hoje a gente mais fala da inteligência, está tudo. Então, inteligência artificial está em tudo. Tá? O que nós ainda temos, por algum tempo, é inteligência real. Não tem o artificial, mas nosso é real. Nós estamos gerando conteúdo, parece que a artificial está captando e replicando. Então, as pessoas, tá, do bairro precisam entender isso. O mundo não é que está grande, ela está avançando numa velocidade fantástica. Eu vivi isso, nós vivemos isso fazendo podcast. Tudo mudou. E muda constantemente. Todos os negócios mudam rapidamente. Marketing mudou. E continua mudando. E muda toda semana praticamente agora. Diariamente. Então, qualquer coisa. Então, não sei se tem mais uma pergunta. Não, é só essa aí mesmo, né? Podemos ficar aqui até amanhã cedo. Tem... Ô Tom, você quer deixar algum recado para alguém? Que a gente já está chegando ao final aqui. O recado que eu daria para qualquer um é: podem me achar no LinkedIn. Tá? Eu estou em várias plataformas de mídia, mas minha preferência do ponto de vista profissional, e quem está nos assistindo, é nesse foco profissional.
Se você não está no LinkedIn, entra, cria seu perfil. Se você entra e cria, você me acha, que é o Tom Rioch, T-O-M-R-E-A-O-C-H. Tive muito prazer em conectar, dar dicas, você vai ver no meu LinkedIn, tem uma série de informações que eu compartilho para ajudar. Então, isso não só pessoas no Brasil, mas no mundo. Tá? Então, o que eu preciso dizer é, usa o que tem, como você falou. Se não usa o que tem, não funciona. A frase foi boa hoje, né? Caiu certinho no bate-papo aí. Bom, Thomas, eu gostaria muito de agradecer sua participação, colocar todo esse conteúdo aí que hoje praticamente eu não falei, né? Só fiquei ouvindo. Foi muito enriquecedor para mim, acredito que pro pessoal aqui, para quem vai acompanhar esse conteúdo, né? De novo, queria agradecer de coração pelas palavras aí, pelo conteúdo que trouxe pra gente. Eu agradeço, porque eu posso ter essas palavras, mas se você não me permite ter a oportunidade de ter o palco para divulgar, é um livro no instante. Então, o que você me oferece, não sou eu, os outros que estão aqui participando com você, é a forma de multiplicar. Então, esse o alcance, então uma coisa é multiplicar, outra é alcance. Então, esse alcance, nós não sabemos. Então, nós alcançamos os cantos do mundo. E não é só amanhã, isso tem uma vida própria. Então, eu que tenho que agradecer. Então, a coisa melhor que pode acontecer comigo é estar aqui com você. Mas aí a gente vai marcar um outro só para falar de todos os seus podcasts aí, as aventuras do podcast. Os podcasts, alguém que entra e quer ouvir, se quer aprender inglês, entra no Talk do Brasil. Eu tenho ouvintes na Itália, na Argentina, por incrível que pareça, entram no BBN Brasil para aprender português. Então, os podcasts são formas das pessoas lá fora aprender o idioma. Com certeza. Mas é isso aí. Mais uma vez, obrigado. A gente vai chegando ao final aqui de mais um Aceita Pix. E é isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso eu nunca falei, hein? Deixe seu like aí e siga a gente nas redes sociais. Valeu, um abraço.